Quando começamos a avaliar a necessidade de utilizar uma memória cache, é legal a gente voltar no tempo e começar a interpretar como isso foi feito, né, na verdade. A necessidade de uma execução de uma instrução pela CPU, ela trabalha com uma frequência muito mais alta do que o acesso à memória principal, e era exigido, desde então, que partes do processador, que eram registradores que trabalhavam com áreas de memórias com um custo elevado pela matéria, pela tecnologia, que eram os registradores, com alta velocidade de acesso, e a memória principal, com a sua capacidade de armazenamento, com a sua velocidade de acesso muito maior do que os registradores, surgia o quê? Durante a atualização, uma transferência de dados da memória principal para o processador, era tido um grande gargalo, né, na verdade, quando se coloca isso. Um estado de espera que ela impunha uma penalidade para o processador que tinha uma capacidade de processamento e era impactado justamente pelo esse processo de transferência de dados, instruções que eram levadas para a memória principal. A visão de você trabalhar com registradores que eram dispositivos, hierarquicamente falando, mais nobres do que a memória principal, surge então uma necessidade de se construir um estado intermediário, né, que era o quê? A transferência da memória principal se aproximar do processador para que você subsidiasse, a partir do acesso, a partir dessa velocidade de execução do processador, o acesso às informações que eram necessárias, evitando que cair naquele barramento, ter acesso à memória principal, ter um desperdício de tempo em função da performance que era instituída através da evolução dos processadores. Surge então o conceito da memória cache, que era uma redundância efetivamente da memória principal e era trazida para próximo dos processadores. Era a visão que você tinha naquele momento, da onde você tinha uma memória que tivesse um acesso mais rápido que a memória principal, mas ao ser acessada, ela reduzia esse tempo de espera sem ter a necessidade de acessar o quê? Aquele barramento que fazia a interconexão tanto da CPU à memória. Então, toda vez que a instrução era necessária, ela existindo de forma redundante da memória principal naquela memória cache, evitava-se o quê? Esse processo de transferência. Essa visão de você trazer essa memória cache surgiu a partir dos processadores 386. Naquele momento, surgia a inclusão da memória cache que era localizada entre a CPU e a memória principal. Funcionava como um espelho, né? Era a visão de desenho que era trazido isso. Com a evolução do tempo e o desenvolvimento das arquiteturas de processadores, a redução de tamanho no encapsulamento desses componentes nessas pastilhas, que são os circuitos integrados, foi possível integrar também elementos de memória que pudessem expandir esse uso para internamente a memória, o processador no caso, com um barramento dedicado de alta velocidade, memórias com uma capacidade maior do que os registradores, mas menor por causa da tecnologia e material que era implementado, quando comparado à memória principal. Surgem então os vários níveis de cache que foram incorporados às CPUs. Hoje, se a gente pudesse avaliar quais são os níveis de cache que são usados para cada CPU, a gente poderia ver cada um com as suas funções específicas. Um ponto interessante, que também não somente é a tecnologia da matéria que é desenvolvida, mas como é idealizado a forma do acesso. Então, quando existe uma transferência, existe uma requisição de uma instrução que vai ser realizada, a primeira informação que é buscada pelo processador é: essa instrução ela está contida no cache? Se essa instrução estiver contida no cache, é gerado um quê? Um cache hit. Um cache hit que ele garante que aquela informação ela já está atualizada no cache, não havendo a necessidade de recorrer a uma operação de entrada e saída para fazer a transferência da memória principal para o cache e a partir daí fazer a sua execução. Se essa instrução não estiver contida no cache, ao invés do cache hit, ocorre o quê? Um cache miss. A partir daí é gerada a instrução, é trazido para a memória cache aquela informação e a partir daí é atualizado os valores dos registradores e é dado continuidade a essa execução. Um ponto interessante
que deve ser levado em consideração é, quando se refaz uma requisição e aquela instrução não está contida na memória, traz-se aquela instrução? Não, na verdade, usa-se um método que vai permitir, na verdade, vai minimizar essa transferência. Já que vai ser gasto um tempo para fazer essa transferência, que traga-se algo adicional para que num futuro próximo já esteja localizado no cache. Então, é usado o princípio da localidade. O princípio da localidade a gente pode levar ele em consideração de duas formas. O princípio da localidade espacial. Se está sendo executada uma instrução, provavelmente no futuro próximo, as instruções subsequentes, que são próximas àquela referência, já são trazidas para o cache, para que, se for executada uma instrução sequenciada, as próximas instruções já estejam no cache, evitando assim novos processos de transferência. Um outro procedimento, que é um outro método, o princípio da localidade espacial, onde se leva-se em consideração a lógica. Se eu tenho uma repetição de referências, mantenho aquela estrutura, um exemplo lá de um laço. Eu tenho que manter um conteúdo daquelas informações, e não somente a sequência delas, no cache, minimizando assim a intenção que é minimizar aquelas operações de entrada e saída para reduzir o desperdício de tempo que vai ser realizado através dessas transferências. Um bom exemplo também foi quando surgiram os cores, a implementação dos diferentes núcleos nos processadores que são usados largamente até os dias de hoje. O primeiro deles, que foi um modelo da Intel, que era o Core 2 Duo, e o Athlon X2 da AMD. O Athlon X2, por uma questão de projeto, ele trabalhava com caches distintas, dois núcleos, e ele tinha caches separadas para cada um desses núcleos. Se houvesse a necessidade de ser conversado informações entre esses núcleos, era necessário o quê? Uma operação de entrada e saída, de transferência, uma mensagem ia ser realizada entre uma cache e outra. Reduzia-se ali o quê? O custo no desenvolvimento disso, barateando o custo da estrutura do processador. O Core 2 Duo, na verdade, ele já usava o quê? Uma cache compartilhada, onde você permitia a comunicação entre esses núcleos dentro de uma grande cache, permitindo assim uma maior eficiência na realização dessas operações. A consequência também disso, não somente esse, mas a performance e uma questão de custo associada ao desenvolvimento desse tipo de cache. É bastante interessante quando a gente começa a avaliar esse contexto. A informação contida na memória principal, ela está espelhada na cache? Ótimo. Atualizei a cache, existe o quê? Uma discrepância entre o que está contido na cache e o que está na memória principal. Vários são os procedimentos de atualização da memória principal para minimizar essa questão da incoerência, que é tratado. Aí os procedimentos de cache inteligente, outros procedimentos mais que são interessantes para a gente evoluir no nosso estudo sobre o uso de cache. Espero que essa dica tenha sido útil aí no estudo de vocês aí.